Fala, amigo, como é que você está aí? Tudo tranquilo? Muito frio aí na sua região? Aqui continua frio, barbaridade. Amigos, videozinho de hoje aí vamos falar sobre o brasileiro, mais um brasileiro indo para o Manchester United. Vamos falar sobre relação entre Gabigol e Cuca aí no Santos, bastante complicado. Vamos falar sobre a rodada do Brasileirão e por falar em relação complicada, será que acabou o amor da torcida do Palmeiras com Abel Ferreira? Mas antes de começar, meus amigos, meu amigo, gostaria de agradecer a você que tem me apoiado aí, curtido, comentado, compartilhado, que pôde se inscrever no canal, que tem participado das minhas enquetes lá. Muito obrigado. Essas enquetes me ajudam bastante a entender o que vocês pensam de futebol, o que vocês acham. Soltei lá uma enquete se você, torcedor brasileiro, deixaria o Hexa de lado para torcer para o Mundial do Cristiano Ronaldo. Claro que a maioria deu não, mas deu assim um bom número de torcedores para o Cristiano Ronaldo. É o gajo aí bastante querido pelo povo brasileiro. E para você, amigo, que ainda não pôde me apoiar, bora lá dessa fortalecida. Ajudei a tornar esse canal grandioso, canal que vem crescendo pouco a pouco aí. E com a ajuda de vocês e o meu empenho em todo dia melhorar, esse canal, se Deus quiser, se tornará algo prazeroso tanto para mim quanto para você, beleza? Então, bora lá de vídeo. Amigos, Ederson, Atalanta, 26 anos, uma temporada aí de 30 jogos, 2 gols e uma assistência. Estava na Atalanta desde 2022, comprado pelo Manchester United, 50 milhões de euros. Provavelmente para substituir o Casemiro, né? Eu lembro assim do Ederson na época do Corinthians, ele que participava no futebol brasileiro, jogou no Fortaleza, no Corinthians. Lembro dele no Corinthians. Lembro que, tipo assim, ele tinha um certo destaque. Na Atalanta, não acompanhei muito. Acompanhei alguns jogos assim, eu assisto o campeonato italiano. Lembro dele também na Europa League, onde ele foi campeão ali, que ele foi um dos destaques da equipe. Chegou a ser várias vezes lembrado em seleção brasileira para ser convocado. Então eu acredito que é um jogador aí que pode dar certo no Manchester United. Futebol italiano para o inglês acho que é diferente. O inglês acho que é um campeonato mais pegado e mais difícil. Mas de repente dá certo. Não vejo ele com a mesma característica do Casemiro, mas é um cara que pode vir a dar certo. Considerando esse momento do United, né, que melhorou bastante. Acho que o Carrick acertou o time. Os jogadores também parece que entraram num novo momento. E tem tudo a dar certo. Quando tu vai para um time onde as coisas estão bem, a tendência é dar certo. Essa é a minha opinião. E a sua, meu grande amigo. Amigo, temos também hoje no nosso vídeo aí Gabigol. Gabigol, que é o artilheiro do Santos aí no ano com 10 gols e 6 assistências. E ele e Cuca não vem se entendendo. Na cabeça de Cuca, ou é Neymar ou é Gabigol. Então, se o Neymar tiver em condições, o Gabigol sabe que será banco. E isso não vem agradando o Gabigol aí. E a situação entre os dois, relação entre os dois não anda muito cordial. O Gabigol que recebe aí, tem um salário de 3 milhões e 400 mil, mas o Santos paga 1 milhão e 300 mil, o resto fica com o Cruzeiro, que detém o passe do jogador. O Gabigol também que anda muito querido aí pela torcida, né? Lembrando que no último jogo aí, na saída, ele levou algumas paradas no torcedor do Santos. Algo que eu não aprovo. Vai e critique, xingue, mas coisas assim eu não aprovo. Gabigol que quando foi revelado pelo Santos aí começou bem, depois foi para a Europa, fracassou na Inter de Milão, fracassou no Benfica, retornou ao Santos por empréstimo, teve uma temporada muito boa, sendo artilheiro aí do Brasileirão, depois foi comprado pelo Flamengo, onde virou ídolo. Números no Flamengo são incontestáveis, apesar que, digamos assim, saiu pelas portas do fundo, porta dos fundos. O futebol dele caiu bastante, longe daquele Gabigol que era decisivo no Flamengo. No Cruzeiro já foi assim. No Santos, apesar de ser artilheiro, eu não vejo ele fazendo grandes partidas. Posso até dizer que alguns gols ali foi coisa de sorte. E acho que ele virou um jogador muito displicente. Aquele cara que acha que a bola vai cair no meu pé, eu já vou resolver e pronto. Quem é que não lembra aquele pênalti que ele bateu contra o Cruzeiro contra o Corinthians?
pelo Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. Coisa totalmente ridícula. Então, espero que o Gabigol melhore, né? Porque durante um bom tempo aí foi um dos melhores atacantes do Brasil. Se bem que eu acho difícil. Meus amigos, rodadinha hoje do Campeonato Brasileiro. Temos às 17, Vitória e Internacional, São Paulo e Botafogo. Às 19, Grêmio e Santos, Mirassol e Fluminense. E às 21, o grande jogo da rodada, Flamengo e Palmeiras. Flamengo que tem 31 pontos, 4 atrás do Palmeiras, com um jogo a menos. Se ganhar, esse jogo diminui para 1, ganhando o jogo que tem a menos, assume a liderança do brasileiro. Palmeiras bastante pressionado aí. Falar em Palmeiras, já vamos falar aí sobre Abel. Campeonato Brasileiro com os 5 primeiros é Palmeiras 35, Flamengo 31, Fluminense 30, São Paulo 24 e Atlético Paranaense 24. E desses jogos de hoje temos aí Grêmio e Santos. Grêmio é o 15º com 18, Santos 16º com 18. E o 17º, que abre a zona de rebaixamento, é o Corinthians com 18. Então, quer dizer, vitória é importante para qualquer um dos dois. E um empate, acho que não serviria para ninguém. Porque de repente o Corinthians ganha aí, sai da zona de rebaixamento e manda eles. Mirassol, que está muito bem na Libertadores, surpreendendo. O brasileiro é o 19º com 13 pontos, precisa vencer. São Paulo e Botafogo. São Paulo que vem contando muito com a sorte nas últimas rodadas aí, porque toda a vida que... São Paulo que não vence as 7 partidas. Então toda a vida que tropeçava, os times que estavam perto também não venciam. Deu azar contra o Fluminense, que estavam diferença ali de 3 pontos um para o outro. Perdeu para o Fluminense, tanto que o Fluminense abriu 6 pontos. Então o Fluminense aí mais tranquilo em relação ao São Paulo. E São Paulo precisando reagir. Fluminense, que de repente, se o Flamengo não ganha, pode ultrapassar o Flamengo. Então, acredito que não será um jogo fácil para o Mirassol. E em relação ao São Paulo que deve ter em campo o Arthur e o Botafogo, Ferrarese. Lembrando que Arthur é do Botafogo, Ferrarese do São Paulo. E pelo fato de estarem emprestados, sempre tem aquela multa que tem que ser paga. Mas em comum acordo entre os clubes, tanto Arthur pelo Botafogo e Ferrarese pelo São Paulo obtiveram suas liberações e entraram em campo. Já pensou? Lei do ex hoje? Coisa linda. E para finalizar, vamos falar aí sobre Abel Ferreira, multicampeão pelo Palmeiras, treinador que para mim não precisa provar nada. Única crítica que eu tenho ao Abel, treinador que não sabe perder. Quando ele perde, em vez de ele chegar e falar, não, eu errei isso, errei naquilo, é um monte de coisa. Porque meus títulos não tiveram asterisco, que não sei o que, porque toda a vida pegam nós para Cristo por causa daquela partida contra o São Paulo. Então é sempre uma coisa, nunca é o erro dele. Eu acho que isso ele tem que mudar. De resto, só tenho aplausos na Abel Ferreira. A torcida não anda muito contente com ele. Palmeiras que não vence há 4 partidas, 3 empates e 1 derrota. Última partida aí perdeu na Libertadores, se complicando, mas eu não acredito que se classifique. Continuo achando que é favorito ao título ao lado do Flamengo. E a relação está tão estremecida que a própria Mancha Verde disse que não vai mais aplaudir o nome dele no estádio. E quando falarem o nome dele vão cantar. Ai, que coisa boa se o Abel Ferreira voltasse para Lisboa. Situação estremecida, né? Apesar dessa situação, Leila Pereira disse que não pretende demiti-lo, que acredita que ele é o melhor ainda para o Palmeiras. Então, eu acredito que mesmo com a derrota aí, o Abel continua intacto. A não ser que de repente ele peça para sair, né? Lembrando que nem ele tem multa com o Palmeiras e nem o Palmeiras tem multa com ele. Isso foi um acordo entre eles. Então, qualquer uma das duas partes que, caso queiram sair, não será cobrado multa nenhuma. Bom, isso é um acordo entre palavras, né? Mas depois quando sai, o dinheiro sempre fala mais alto. O que eu tenho para falar do Abel eu já falei, até comentei no vídeo de ontem, quando eu estava falando sobre o Guardiola, que no primeiro de 10 temporadas no City nem todas foi campeão, mas continua sendo o melhor treinador do mundo. Então acho que a torcida brasileira ela tem que aprender a ser assim. Ninguém vai ganhar sempre, são vários times, várias competições, e sempre tu vai achar um time melhor que a gente em determinado campeonato. Então, espero que tudo se resolva, porque acredito que o Abel Ferreira faz bem para o futebol brasileiro, porque quando você assume um time e vê que no outro time tem um treinador campeão, fica fazer de tudo para tirar a hegemonia dele e do clube. Então, eu acredito que faz sempre bem para o futebol brasileiro. Essa é a minha opinião. E a sua, meus amigos?